Nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E também Apocalipse, dizendo lá, João escreveu, que Satanás foi lançado à terra, né? Diz lá que houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos, né? Contra o inimigo e aquele que estava ao lado dele, foram lançados à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. O pouco tempo aqui, nós não podemos calcular esse tempo. Por quê? Porque a Bíblia disse que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Satanás ele foi precipitado, jogado no abismo. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. E a Bíblia ainda diz, o apóstolo Paulo, que em breve a cabeça de Satanás será o quê? Esmagada. Né, irmãos? Então, nós devemos estar preparados pelas coisas que irão acontecer ao nosso redor, para que nós possamos vencer, porque se nós não prepararmos, nós não vamos conseguir vencer. Porque a gente só consegue vencer alguma batalha, vencer um objetivo na vida, alcançar, é quando a gente faz o quê? Se prepara. Quando a pessoa vai para um curso, ele quer estudar medicina, advocacia, etc., qualquer um. Primeiro ele tem que fazer o quê? O pré-vestibular. Ele tem que fazer uma pré-temporada, vamos dizer assim, uma preparação para enganjar ali naquele curso, para que ele possa tirar notas boas e conseguir o objetivo dele. E ainda mais também, quando a pessoa vai estudar advocacia ou medicina, a advocacia, depois que ele ainda passou no curso, ele ainda tem que fazer o quê? A prova da OAB, que é a mais temível por todos os candidatos. Li no jornal um tempo que 60% deles eram o quê? Reprovados. Passavam na universidade, mas chegavam na hora H, perdia. E a medicina da pessoa estuda, ainda tem que fazer uma residência naquela profissão que ele quer, estudar mais anos ainda. Então, irmãos, e na vida espiritual? Será que possamos ficar parados, estacionados, sem subir nenhum degrau? Pensar que chegamos até aqui está bom demais? A Bíblia diz, nós devemos ser o quê? Frio ou quente. A pessoa deve ser frio ou quente. Por quê? A Bíblia diz, se for morno, o que acontece? A Bíblia diz, vomitar-te-ei da minha boca. Então, desta forma, nós podemos ser firmes, porque se a gente está naquela temperatura agradável na vida espiritual, certamente nós vamos perder alguma coisa. O apóstolo Pedro fala da escada, é um objetivo. Primeiro, o que tem? Quando aceitamos a Jesus, é a fé. Então vai acrescendo degrau, temperança, paciência, amor fraternal. Então dessa forma nós vamos subindo um degrau da perfeição. E quando Cristo diz para o apóstolo João em Apocalipse, Cristo diz o seguinte: quero de ti que tu voltes ao primeiro amor, ao seu princípio de fé. Como você aceitou Jesus? A Bíblia diz, se você aceitou a Jesus, você deve andar assim como ele andou. Senão nós não vamos enfrentar, senão nós vamos perder a batalha. Cristo, quando chegou no Monte das Oliveiras, foi aquele último momento dele, naquele momento de lutar contra o inimigo, e Cristo orando ali, e a Bíblia diz que seu suor se tornava como gotas de sangue, preparando para enfrentar a luta contra o inimigo, para que o inimigo não ganhasse terreno. Ainda Cristo diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade, mas não o quê?
mas não a minha vontade. Cristo sentiu ali na pele a dor do ser humano passa diante da provação. Ele sentiu naquele momento que enfrentar o inimigo cara a cara, agora vou esmagá-lo a cabeça dele, eu tenho que preparar. E Cristo orando, quando Cristo orava, chegava, o que acontecia com os discípulos? Estavam o quê? Dormindo. Cristo voltava, orava novamente. Quando ele voltava, os discípulos estavam dormindo. E Cristo precisando de um apoio, mas naquele momento era só o apoio do Pai. E Cristo venceu a batalha para nos deixar o quê? O exemplo. E muitas vezes nós desviamos para a direita, para a esquerda. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: olhando para Jesus, o autor e consumador do quê? Da nossa fé. É só olhando que nós vamos conseguir viver. Estudamos na lição ontem, Isaías dizendo: olhai para mim e vivei. Daquela forma como os israelitas, quando Moisés colocou a serpente ali de metal, aquelas pessoas deveriam olhar com o olhar da fé, não aquele olhar casual, olhou, não, era um olhar fixo em Jesus. E daquela forma ele olhava para aquela serpente de metal com fé, não porque ela tinha poder algum, mas o poder estava em Deus de dar para as pessoas forças para vencer a batalha, porque naquele momento eles enfrentaram mais coisas na frente. Por isso que Deus estava provando, dizendo: eu estou provando que se há alguma coisa em seus corações, se vocês devem andar nos meus caminhos ou não, vou provar a vocês. E muitos não resistiram à provação, muitos morreram no deserto. E daquelas pessoas que saíram do Egito, só 2 entraram em Canaã. Só 2, Josué e Caleb. Só 2 pessoas. Aquelas pessoas saíram de 20 anos acima, todos pereceram no deserto. A Bíblia diz por quê? Hebreus diz: por causa da incredulidade. Nós estudamos ontem. E muitos não conseguiram vencer. Nem Moisés entrou em Canaã. Veja, irmão, nem Moisés. Na hora exata dele vencer a tentação, o problema, ele deu ouvido ao povo, ele ficou irritado, ficou irado. O povo clamando para Moisés: nos dá água, Moisés. Fez nós sairmos do Egito para morrer de sede aqui nesse deserto. Aqui não tem água, aqui não tem pão, não tem nada. E nossa alma está fastiada desse pão vil, isso não presta, esse pão. Veja só, irmão, que ingratidão. Recebendo os milagres de Deus e murmurando. E Moisés pegou a vara, o cajado, e disse: tirarei água desta rocha. E feriu a rocha e jorrou água para o povo. Mas ele feriu a quem? Cristo. A Bíblia diz: Cristo era a rocha. Moisés deveria só o quê? Falar a rocha. E ele chegou e deu 2 golpes na rocha e saiu água. Veja só, aos nossos olhos é uma coisa tão pequena. Mas Moisés, um homem que tirou o povo do Egito, enfrentou Faraó, enfrentou os magos de Faraó, enfrentou tudo no deserto, o Mar Vermelho, o povo querendo pegar ele e fazer qualquer coisa, e ele conseguiu vencer. Agora, num simples problema, aos nossos olhos é uma coisa bem pequena, mas para Deus foi a chave dele não entrar em Canaã. Quando levou ele, mostrou no monte, levou ele ao monte e mostrou: está vendo, Moisés, essa terra que eu disse que ia dar para os seus pais, onde mana leite e mel? Moisés olhou, viu as planícies do Jordão, viu tudo, viu as oliveiras, viu os pés de uva e desejou entrar. Senhor, deixe que eu entre. O que Deus disse para ele? Quem se lembra? Moisés, não me fale mais nisso. Não é isso que a Bíblia diz? Não me fale mais nisso, Moisés. Veja só, irmãos,
Uma coisinha tão simples para nós. É por isso que nos olhos de Deus não há pecado superior ao outro. Todos são pecado. Se a pessoa roubou R$1, R$10, é a mesma coisa dele assaltar um banco. Não tem diferença, né? A lei dos homens é a diferença de furto, né, e roubo. Um não usa arma, o outro usa arma, que é um 157 o artigo, o outro é um 155, não usou a arma. Mas para Deus tudo é a mesma coisa. Então é por isso que nós devemos estar sempre preparados, porque as provações virão. Agora nós estamos tranquilos, temos comida, temos casa para morar, não é isso? Né? Tem dinheiro para pagar o aluguel, está tudo tranquilo, tem trabalho, né? E quando vier aquela provação, não nesses problemas, mas a provação espiritual, aquela que chama a pessoa a decidir para um lado ou para o outro, é aí que nós devemos preparar nesse momento, para naquela hora, nós sairmos vitoriosos. Então, quando Daniel disse, e o anjo continuou dizendo, neste tempo aparecerá o anjo Miguel. Quem é Miguel? Cristo. Será Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos o do povo de Deus, que tiveram os seus nomes escritos aonde? No livro de Deus. Há vários livros, mas aquele que tiver escrito o nome. E a Bíblia diz, ao que vencer, darei que coma do maná aonde? Está à vista para todo mundo ver? O maná aonde? Escondido. E darei um outro nome, e assentarão no trono do meu Pai, assim como eu estou assentado no trono do meu Pai. Está vendo, irmãos? Isso que é vamos dizer assim, o diploma que a pessoa vai receber das mãos ali do reitor da universidade, que é Jesus. Quando a pessoa estar preparado para vencer as batalhas da vida. O apóstolo Paulo diz que nessa batalha não é uma luta assim normal, não é uma luta contra o sangue, uma luta física, onde a pessoa está vendo o outro, onde possa se defender, mas é uma luta o quê? Uma luta espiritual. O apóstolo Paulo diz, é uma luta espiritual contra as hostes do mal, contra o diabo e seus anjos. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5,8, sede o quê? Sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda o quê? Em derredor procurando quem possa tragar. Então qualquer vacilo nosso, vai no nosso calcanhar e tira o nosso pé de apoio e caímos. Está vendo? Muitas pessoas se levantam rapidamente. A Bíblia diz, não importa quantas vezes você caiu, importa que levantou de todas as vezes. Isso é que é importante. Agora, se caiu e ficar reclamando, murmurando, como os israelitas, não entraremos em Canaã celestial. E Daniel fala também de pessoas que enfrentaram, foram provados pelo fogo. Os 3 jovens, completamente vestidos, com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. Uma prova terrível para aquelas pessoas. Quando o rei disse, olha, vocês ouviram o som da buzina, do pífaro, de todo instrumento de música, de tambores, de cordas, de sopro, vocês terão que adorar a estátua que eu fiz, a imagem. Veja só, irmãos,
levando a pessoa a adorar outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, o Deus eterno. E aquelas pessoas, aqueles jovens, mantiveram firme e disse: olha, ainda que você nos jogue na fornalha, o nosso Deus nos salvará. Ainda que Ele não nos salve, nós não vamos adorar a sua estátua de ouro, não vamos curvar diante dela, porque eles foram ensinados que a lei de Deus disse o quê? Não farás para ti o quê? Imagem de escultura, e nem curvarás diante dela, e nem prestarás culto. A pessoa diz: não, mas eu tenho a imagem na minha casa, mas não presto culto. Eu não estou adorando, não estou adorando. Mas ele está o quê? Prestando culto, uma homenagem àquele Deus que não existe. O salmista Davi diz que tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvido, mas não escutam, e nem som algum sai da sua boca. Tornam-se semelhantes àqueles que fizeram e àqueles que o adoram. Veja só, não interessa, quem fez também é culpado, quem comprou é culpado, quem adora é culpado, quem tem na casa dele também é culpado, porque ele está transgredindo o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Então, irmão, mas esses jovens ficaram preparados, e quando o opositor que mandou jogar aquelas pessoas no fogo, ele olhou: olha, mas não foi 3 que nós jogamos dentro da fornalha? Tem 4. E o quarto é semelhante o quê? Ao Deus Santo. Veja só, esse é diferente. Quem estava lá com aqueles jovens? O próprio Cristo, o próprio Miguel estava ali. E só queimou, a Bíblia diz, só queimou somente as cordas, e nem o cabelo da sua cabeça foi chamuscado, e nem as suas roupas. Veja só que milagre, quando a pessoa deposita a confiança em Deus e está preparado para vencer as batalhas. Ele teve uma preparação, então ele vai para vencer. Agora, quando a pessoa fica temendo e não tem uma preparação adequada, ele fica na retaguarda, ele fica atrás, dizendo: eu não vou porque eu vou perder. Então, quando preparamos, chegamos à frente de todos, né? O apóstolo Paulo diz que ele corre para onde? Para o alvo que está o quê? À sua frente, o propósito dele. E ele esquece das coisas que ficaram o quê? Para trás, não dando como soco no ar, né? Como coisa incerta, mas para o alvo da vocação em Cristo Jesus. Isso é que é vitória. E nós sabemos a vida do apóstolo Paulo como foi. Naqueles países, hoje tem uns países comunistas, mas não era como nos anos 80, 90, né? Nos anos 80, muitos irmãos passaram por coisas horrendas ali, dificuldades. Defendendo a fé, eles eram levados para a prisão. Aí ela era obrigado a trabalhar ao sábado, né? Era obrigado assim a trabalhar aos sábados. Tem até o pai do irmão Zé Saz pegou ele e bateu a cabeça dele assim no vaso sanitário, né? Tendo aquele livro lá da reforma, né? Bateu a cabeça dele no vaso, né? E deu um soco nele, amassou o nariz, foi chamado de irmão do nariz chato, né? Quebrou o nariz dele. Por quê? Porque ele recusou, né, fazer aquele trabalho no sábado. Porque ele foi preparado, mas muitos também se renderam. Porque na hora, vamos dizer assim, que como nós dizemos, o bicho pega, aí nós frouxamos, não vou decidir. Esquecemos que Deus está o quê? Nos olhando. Cristo diz que não devemos preocupar, que nós vamos ser levados perante reis e governadores. Nós vamos falar, mas falar o quê?
falar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós preparamos. Quando Pilatos chegou para Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Tu dizes, né? Foi para isso que eu nasci e para isso que eu vim, né? Então, irmãos, veja só, com a resposta de Cristo, né? Mas tu és o Filho de Deus, Cristo ficava quieto. Mas quando o sacerdote: eu te conjuro perante o Deus vivo, aí chamou Deus para testemunha, né? Aí Cristo teve que falar. O que ele quer dizer? Você jura? Quer dizer, eu te conjuro. Aí Cristo tem que falar: não, eu sou. Em brevemente você verá o céu aberto, o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. Irmãos, veja só, será que estamos preparados para enfrentar um Obama da vida, né? Enfrentar o presidente da República, falar da nossa fé? Então, irmãos, nós devemos preparar para podermos vencer. Josué, quando Deus falou para ele destruir a cidade de Jericó, ele ficou pensando numa estratégia e ficou sentado ali pensando. Era um general, batalhador, e quando o anjo chegou perto dele, ele assustou: você é dos nossos inimigos? Josué ficou com medo. O anjo com a espada na mão. Aí ele: não, eu vim aqui do exército do Senhor para te trazer a vitória, Josué. Você vai e dá a volta na cidade 7 vezes, você vai ver. Todo dia você dá uma voltinha, e no 7º dia você roda 7 vezes e toca a buzina, você vai ver os muros cair. Foram as buzinas que derrubaram o muro? Não. Quem derrubou o muro? Deus derrubou o muro. Por quê? Porque aquela prova final Josué teria que passar, e ele depositou a confiança na mão de Deus. Está vendo? Ele depositou a confiança na mão de Deus e venceu a batalha. E nós devemos também, e nós somos provados na fornalha da aflição. Não vamos ser jogados como aqueles 3 hebreus ali na fornalha, mas vamos passar também por provações psicológicas, né? Aí vamos passar por provações psicológicas. Dessa forma é a perseguição, luta espiritual. Temos que lutar individualmente e tomar a nossa própria decisão. Eu não vou tomar decisão por irmão Geto, nem o Geto por mim, nem o marido pela esposa, e vice-versa. Cada um vai lutar sozinho. Veja só, nós somos aqui um exército. Estamos aqui um exército espiritual, um exército do povo de Deus. Mas quando for para a batalha, na prova final, nós vamos ficar o quê? Face a face com o nosso inimigo, só eu sozinho. Então, nesse momento, o que vale é a minha preparação anterior. Como eu me preparei para aquele grande dia. Agora, se eu não me preparei, eu tenho que, naquele momento, bater o joelho no chão e pedir força a Deus, para que a pessoa receber. O irmão Cis contou a experiência uma vez, no campo de comportagem. Ele ia lá visitar o irmão, e toda vez ele acordava, o irmão estava lendo a Bíblia, estava orando. Não é possível, 4, 6 horas da manhã, agora eu vou acordar às 5, quero ver. Acordava às 5 horas, o irmão estava lá. Não é 4 horas, o irmão estava lá. Ele falou: não tem jeito não, o irmão é de Deus. Então, quando esse irmão contou a experiência, ele estava andando num lugar tão escuro, e vieram pessoas para atacá-lo. Ele só parou e orou a Deus. O irmão contou a experiência. Quando ele abriu os olhos, todos estavam caídos ao seu lado. Veja só, irmão, todos estavam caídos. Porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Amém. Comprovou o Salmo 91 na vida daquele irmão. É isso que a Bíblia diz. E ele diz que eu sou o escudo e o broquel. Deus é o nosso escudo
e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque quando nós estamos bem, né, vamos clamar, estamos bem, tranquilo. Mas quando a coisa está feia ao nosso lado, aí que a gente clama a Deus. E nesse momento, nós recebemos a resposta da nossa oração para vencer a prova final que está na nossa frente. Agora, todos têm um tempo de graça. Hebreus no capítulo 3, versículo 12 e 15 é o seguinte: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse, hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, anime uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra Ele. Quem foram os nossos antepassados que revoltaram? Os israelitas murmuraram no deserto. Aí diz lá: não se endureçam os vossos corações, como no dia da tentação, onde todos foram provados e muitos caíram, porque não resistiram à prova. Mas o tempo acaba. Nós vemos aí, nós corremos para o tempo. A hora do trabalho é isso, a igreja fazer isso, comprar isso, pagar isso. Vamos ver, pega fila, ou tem que correr, tem que pagar, senão vai fechar a casa lotérica, vai fechar o banco. Nossa corrida diária. Mas Deus também tem tempo. Nós não sabemos o tempo de Deus. Deus não se limita em tempo e espaço. Mas a Bíblia diz: quem é mau, que continue o quê? A fazer o mal. Apocalipse 22, versículo 11. Quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Sofonias capítulo 1, 14 a 18. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras pesadas. Será um dia de sons de corneta, de gritos de batalha, de soldados atacando, cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Senhor diz: farei cair tantas desgraças sobre as pessoas, que elas andarão de um lado para o outro como se estivessem cegas. Essa gente pecou contra mim, e por isso o seu sangue será derramado como água, e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Veja só. Então, irmãos, a Bíblia diz que não haverá quem sepulte os mortos. A Bíblia diz que é o banquete das aves de rapina. E nós devemos ficar preparados para não cair, para ser também comido pelas aves. Porque Deus diz que nós devemos ser vencedores, mas para isso nós devemos fazer a nossa preparação. Naquele dia, nem prata, nem ouro os poderão salvar da ira de Deus. O Senhor, o fogo da sua ira furiosa, destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. E muitos dirão: tarde demais. Ah, mas não tive tempo, a minha esposa não deixou, o meu filho, o meu vizinho. Ninguém tem desculpa perante Deus, porque Amós diz o seguinte: está chegando o dia
em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Correrão do mar até outro mar, irão pelas regiões do norte e do leste do país, procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não encontrarão. Em Jeremias capítulo 8, versículo 20, então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. Veja só, não podemos ficar incluídos nesse tipo de pessoas aqui, porque nós temos a mensagem, nós temos a preparação. Será que vamos deixar escapar das nossas mãos? De jeito maneira, né? Então, as últimas pragas serão derramadas, mas quem será salvo? Como diz aqui o versículo: todos aqueles que estão escritos aonde? No livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. São essas pessoas, porque as pragas serão derramadas, mas quem será salvo? Todos aqueles que estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Não importa outro livro nosso nome está lá, mas o importante é naquele livro da vida do Cordeiro, porque Ele deu a vida por todos nós. Quando pecamos, quando desistimos, o que Cristo faz? Ele chega perante o Pai, e o que Ele diz? Meu sangue, meu sangue. Por isso que a Bíblia diz, né, que é impossível os pecados serem perdoados pelo sangue de bodes e de ovelhas. É impossível, mas pelo sangue expiatório de Jesus Cristo. E sim, esse é perdoado. E através dele que temos coragem, que temos forças para ir avante, para vencer a batalha final. E Moisés, lá no Salmo, no livro de Apocalipse, onde que todos os vencedores estarão aonde? No mar de vidro, cantando o quê? O hino de Moisés e o hino do Cordeiro. Quem serão esses que venceram a besta, o falso profeta, o seu nome, a sua imagem, o seu número? São os 144 mil. Esses sim. A Bíblia diz que esses lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso que eles têm direito de estar comendo da árvore da vida. Por que a árvore da vida tem que estar lá? Porque ela é que dá vida. Por isso que ela foi tirada lá do Éden, que se Adão tivesse comendo, ele estava pecando até hoje. E por isso que colocou um anjo à porta com a espada, para que Adão e Eva não entrassem e comessem do fruto. E ela está guardada para colocar lá na nova terra, para que as pessoas que vencerem a batalha final possam comer do fruto da árvore da vida. É esse fruto que vai dar vida eterna para as pessoas, irmãos. Mas somente para os vencedores. Os fracos não vão estar lá, porque a Bíblia disse em Apocalipse que não entrarão nem os tímidos, né? Nem os soberbos, nem os sodomitas, nem os efeminados. A Bíblia diz que não entra, nem os beberrões. A Bíblia diz que não entra. Mas só quem vai estar lá são os vencedores, aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. Isaías capítulo 33, 15, 16 diz o seguinte: somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade, que não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça, que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus,
Quem age assim, viverá seguro, e em fortalezas feitas de pedras, ele encontrará refúgio. Ele sempre terá comida, e nunca lhe faltará água para beber. Diz aqui esses textos na Bíblia, na linguagem de hoje. Então, irmãos, é isso que nós devemos fazer. É procurar entrar nessa porta dos vencedores, né? Mas muitos dizem, olha, não vou entrar. Isaías diz o seguinte, olha, olhai o bom caminho e andai por ele. Mas muitos dizem, não andaremos. Então, irmãos, em grande conflito, na página 626, diz o seguinte: quando o decreto promulgado pelos vários governadores da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar proteção do governo, abandonando-os aos que eles desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas, reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Na época da perseguição romana, no tempo dos imperadores, muitos cristãos messiânicos, cristãos, o que eles fizeram? Eles moravam entre as rochas, e ali mesmo eles enterravam os seus mortos. Então, isso aqui, olha, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado, instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante a imagem da besta. Veja só, irmãos, aquelas pessoas que pisam sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, sabemos que esse dia eles vão obrigar as pessoas a trabalhar nesse dia por um decreto de lei, porque nós não passamos por perseguição ainda, não passamos. Então isso aqui vai ser o ponto-chave para a nossa perseguição. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse da besta e o falso profeta, diz que aquelas pessoas não poderão comprar e nem vender, só poderão comprar aqueles que têm o selo da besta, que tem o seu número, esse sim, na mão direita ou na testa. Não é um carimbo que vai dar nas pessoas, não é um carimbo, não é um chip, é a nossa consciência para com Deus. É a nossa consciência. Você guarda os mandamentos de Deus, a pessoa não, está na consciência. Na mão, o que significa a mão? É com a mão que nós fazemos o quê? Os negócios. Está aqui, concordo com você, é dessa forma. Então, se aqui diz, naquele grande dia, vai nos perseguir, por quê? Porque defendemos a lei de Deus, porque defendemos a sua lei. Por isso que a Bíblia diz que o mundo nos odeia, vai nos odiar, vai nos perseguir, vai perseguir os guardadores do sábado, porque a diferença, não é isso? A diferença nossa, do nosso povo é esse, é o quarto mandamento da lei de Deus, é só isso. Então, dizendo, aquele povo que defende a lei de Deus tem que guardar o domingo. E o que vai acontecer? A besta, o falsos profetas, vai o quê? Perseguir o povo de Deus. É nesse momento que nós devemos estar preparados, dizendo: a tua lei é perfeita e refrigera o quê? A alma. Os mandamentos do Senhor dá sabedoria aos simples. Então, isso que nós devemos fazer. É neste momento nós ficarmos preparados, que nós vamos enfrentar essa provação aqui, entendeu? Quando faltar tudo, olha,
você está sem emprego por quê? Você tem que trabalhar o sábado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó, o domingo é dia de guarda, é isso. E aí? Aí que a pessoa chega no momento de dar a mão ao papado. Eu desisto. Muitos vão dizer, eu desisto. Mas também muitos vão dizer, eu aceito. Por quê? Porque quando na perseguição, o sangue dos perseguidos era como quê? Como semente. E muitos aceitaram o Evangelho. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar, que nós venhamos ser preparados para a vitória final. Amém. Vamos cantar o hino para terminar o nosso culto.